com a parte de reações de apoio, tá? O cálculo, né, determinação das reações de apoio em estruturas isostáticas. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu abro logo aqui aquele quadro branco para a gente iniciar. Deixa eu abrir só uma janela. Tá aparecendo aí já para vocês? Tá, né? Tá. Tá. Deixa eu ver se eu carrego aqui um Sim. exercício. Ocultar. Menu imagem. Imagem da biblioteca. Não, não é isso aqui. Unifap. Disciplinas, teoria das estruturas. Acho que é esse aqui. Então vamos pegar aqui esse exemplo 4. Então eu queria que vocês copiassem aí essa figura aí, enquanto o pessoal vai entrando, tá? Só pegue aí um caderno, uma folha, né? E desenhe aí essa estrutura para a gente iniciar aí a resolução. Então aí a gente tem o enunciado aí é calcular as reações de apoio, né? No apoio A e a tração nesse suporte 1 aqui, tá? Seria uma barra, né? Ela está presa aqui no apoio C, e aí a gente quer determinar qual é essa força que está atuando aqui nessa barra 1 e a reação no apoio A, tá? Entenderam? Todos ouviram aí, pessoal? Deu para entender? Sim. Sim. Sim, professor. Tá. O comprimento desse cabo aí é 1,6 metros, hein? Isso, 1,6. Vocês querem que aumente mais aí? Possível, obrigado. Dá para visualizar bem agora? Perfeito, perfeito. Tá. Aí vocês me avisem aí quando terminarem aí de rabiscar. Depois eu vou salvar, né? Mas eu acho que é importante vocês riscarem, né? Até para se familiarizar e relembrar aí esses conceitos, até para fazer um croquis rápido, né? Quando precisar, tá? Boa noite, Normantes. Doutor Normantes. Eu tô fora, será? Porque dessa vez ficou perguntando aí, aguardando me aceitar. Você teve que me aceitar agora? Foi. Então eu vou ter que. Eu acho que já cadastrei 3 e-mails seu, doutor. Foi dois, mas eu estranho isso. Pois é, eu estranhei também. Mas agora apareceu esse aí, você cadastrou de novo esse. Foi. Tá, vamos lá, vai dar certo. Então tem esse exercício aí. Então eu gostaria que vocês copiassem, né? Essa figura que eu coloquei, que a gente vai resolver aí calcular as reações de apoio. Assim que vocês deram ok aí a gente inicia. É uma barra, né? Aí como se fosse uma viga rígida que ela está presa ali no apoio C por um suporte, vamos dizer ali uma barra, né? Deixa eu ver se eu consigo. Começar a riscar. Ainda está entrando. Tem 38 participantes. Acho que é em torno de 40, né? Então, aí, pelo que vocês já avaliaram aí no problema,
Quais são as reações aí que nós temos que calcular? As incógnitas do problema, quais seriam? As reações verticais no apoio A e no apoio C. Não, no caso ali, a gente tem... A ideia aí não é calcular no apoio C. Pode ser também, né? Pode usar o D. Aí, vamos dizer, a gente calculando a força que está atuando lá na barra 1, a gente já tem a resposta lá do apoio C, tá? Então, vamos pensar em termos de barra, né? Eu quero saber qual é a força que está atuando no suporte 1, vamos chamar assim. Ou na barra 1, né? Então, aqui a gente tem nosso AY. Né? Aqui a gente vai ter reação horizontal. Não. Não, professor, não Não tem, né? não tem força horizontal. Lembrando lá que a gente não tem força horizontal aplicada, então, de cara, a gente não vai ter essa reação aqui, né? O AX, aqui é igual a zero. Se vocês quiserem indicar que é igual a zero, né? E aqui, como que a gente pode representar essa força aqui nessa barra 1, por exemplo? O que vocês acham? A gente tem que pensar, se a gente tirar a barra, a gente vai ter a força dela, né? Que vai manter isso aqui em equilíbrio. Então, que sentido aqui que vocês acham que essa força a gente pode indicar? Se a gente puder substituir a barra pela força que está atuando nela. O que vocês acham? Para cima ou para baixo? Aqui no Para cima. Para cima, né? Se eu imaginar que eu vou cortar essa barra, então, obviamente, para isso aqui permanecer em equilíbrio, Tem que ter embaixo. eu tenho que ter uma força aqui, né? Vamos dizer, saindo aqui do ponto B, direcionado até o apoio C. Então, vamos chamar aqui de... Como é na barra 1? Vou chamar de T. Vamos chamar de T... BY. Não seria bem BY, porque aqui é o ponto B, né? Vou chamar aqui que seria uma força de uma tração nessa barra, tá? Aqui esse ponto está tendendo a descer e a barra não está deixando, né? Então vamos chamar então de F. A gente não sabe, desconhece qual é essa incógnita, vamos chamar de F1. Pronto. Seria a força aí nessa barra 1, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que quer pedindo para entrar lá. Certo? Então, daí a gente já tem as incógnitas. Né? Nossas incógnitas aí são o AY. Então, a gente tem que determinar os valores de AY e F1. Tá? E agora? Quem que a gente pode calcular primeiro? Qualquer um dos dois. Normande, seu microfone. Quem que a gente pode calcular primeiro aí, a pergunta? Pode ser o... Deixa eu O C. desligar aqui o microfone de alguém que está... acho que já desligaram já. Então, se a gente seguir aquela sequência, né, a gente pode seguir lá as equações, né? Então, primeira equação, e aí a gente avalia quem que a gente pode encontrar. Seria aqui o somatório, né, das forças em Y igual a zero. Tá? E aí aqui esse sentido positivo. Então, vamos verificar quem é que está aí para... Então, aqui a gente tem o AY, que
que é uma incógnita. Positivo, né, que está para cima. Tem essa força aí de 12 quilonewtons. Eu vou suprimir aqui a unidade, tá? Mas a gente já sabe que está trabalhando com quilonewton. Tem a outra força lá concentrada de 50 para baixo, então entra como negativo. E tem o F1, né? Que é a força na barra 1. Então, essa equação aqui, ó, ela tem que ser zero, né? Esse somatório. Então, dessa primeira equação, a gente resulta aqui que o AY mais o F1 é igual a quanto? Vai passar para o outro lado, né? 12 mais 50. 62. Então, a gente já sabe aqui que a soma dessas forças, dessas incógnitas, tem que dar 62 kN. Então, seria aí a nossa, vamos chamar aqui, nossa equação A. Tá? A segunda equação que a gente tem disponível, como não tem força na horizontal, a gente já pode pular aqui para o somatório de momentos, em relação ao ponto de referência. E aí, o que a gente pode avaliar aqui nesse ponto? A gente sempre procura estabelecer o equilíbrio de momentos em relação a um ponto de referência onde a gente possa eliminar o número máximo de incógnitas, né? Então, no caso aí, por exemplo, se tivesse uma carga horizontal, o AX, aquela incógnita X, ia ser diferente de zero, né? E ali a gente teria duas incógnitas para encontrar no apoio B. Então, essa que é a estratégia, né? Vamos ver. A gente sempre procurar estabelecer o equilíbrio, onde a gente vai ter o maior número de incógnitas. Então, seria aqui no apoio A, né? Se eu imaginar que eu estabeleço o equilíbrio em torno do apoio A, aí eu já não vou trabalhar com essas duas incógnitas, né? E aí eu consigo encontrar o valor de F1 mais fácil, tá? Entenderam? Sim, professor. Tá? Então, a gente estabelece o equilíbrio em torno do ponto do apoio A. Então, aqui o somatório dos momentos, tá? Em torno do apoio A. Então, vou colocar dessa forma aqui. Tem que ser igual a zero. E aí, esse sentido aqui, nós vamos convencionar aí, né, com positivo, que é o sentido anti-horário. Então, vamos lá. Olhando agora lá para o apoio A, quem é que está provocando o momento? A carga de 12 kN, a carga de 50 kN e a força F1, que a gente quer determinar, tá? Então, como é que fica aí? Essa força aqui, ela está provocando um momento em que sentido? Horário ou anti-horário? Força Horário. 12 A de e 12? horário. Isso, Horário. 12h50 horário. horário, né? Então, sempre a gente tem que Isso. imaginar aqui nesse apoio. Então, a carga vem, ela está a uma distância de 1 metro, né? Essa distância está ortogonal. Só lembrando aquele conceito de momento fletor, né? As cargas que estiverem fazendo o ângulo 90 graus, né, com o eixo da barra, com essa distância ortogonal ao ponto de referência, elas vão provocar momento. Então, aqui, né, o 12 kN, né, ele está provocando um momento de... Então, 12 vezes 1. Aí eu vou suprimir novamente, só para facilitar aqui a nossa resolução. E aí, nesse sentido, né? Nesse sentido, é negativo, tá? Então, entra negativo na equação. O 50, novamente, vai entrar negativo. Então, 50. Qual é a distância da carga de 50 até o apoio A? 4 metros. 4 metros. 4 metros. 4 metros, já aumentou, né? E aí, novamente, nesse sentido aqui que é negativo. E agora a força F1, ela está ao contrário, né? Então, ela vai provocar o momento no sentido anti-horário. Aí, o sentido anti-horário, nós convencionamos ali que é positivo. Então, F1 Vezes 6. vezes a distância, que vai ser o 2 mais 3 mais 1, que é o próprio comprimento da viga, 6 metros. Tá? Não tem nenhuma outra carga provocando momento, a gente pode dizer que essa equação aqui tem que ser zero. Tá? Então, esse daqui, ó, foi nesse sentido, o F1. Então, aqui, positivo. Pronto.
E daí a gente consegue montar essa segunda equação. Mas se a gente organizar aqui, vai ficar 6 vezes F1 menos 12 menos 4 vezes 50, 200, né? Então, isso aqui igual a zero. Né? Aí aqui seria a nossa equação, vamos chamar aqui a nossa equação B. Pronto. E daqui, como tem só a incógnita F1, a gente pode encontrar ela direto. Né? Então, F1 vai ser igual, passa tudo para o outro lado, né? 212. Então, se o meu cálculo estiver correto, tem que dar esse resultado, tá? E aí, 212 dividido por 6, né? Pode fazer na calculadora. A gente chega no valor, no resultado de 35,33, tá? Então, vamos considerar aqui 2 casas após a vírgula. Então, unidade de força, né? Nós estamos trabalhando. Então, a gente chega nesse resultado de 35,33 kN, tá? Esse K aí é minúsculo, um pouquinho maior. E aí, com esse valor de F1, tá? Aqui a gente encontrou F1, aí fica mais fácil agora para encontrar a outra incógnita. Então, substituindo F1 na equação A, vamos colocar aqui. Aí a gente resolve, tá? Então, AY mais F1 igual a 62. AY 35 igual a 62. E aí nós temos que a y vai ser 62 menos 35,33. E aí a gente chega no valor do AY. 26,67. Menos 35 ponto... Tá? Então chegamos aí no resultado de 26,67 quilonewton. Certo? Perfeito, professor. Aí a gente tem esse primeiro exercício. E aí uma forma da gente verificar, né, como é que vocês podem verificar se o resultado que a gente chegou está correto? A gente pode fazer uma verificação direta. Né? Eu cheguei aqui no valor do AY, 26,67. Agora eu tenho o valor do F1, 35,33, né? E basta somar. Né? Tudo que tiver aqui para cima tem que ser igual à carga que está aplicada. Então, quando a gente soma aqui 35,33 direto, a gente faz a conta direta, então, para ver se está correto. Né? Quando eu somo as forças que estão no sentido aí para cima, né? Seria o AY e o próprio F1, ó, tem que dar quanto isso aqui? Tem que dar a soma do que está aplicado para baixo. 12 mais 50. Né? Então, isso aqui vai dar 62 kN. Pronto. Né? Que é igual ao 62 que está aplicado. Então, está correto. Ou seja, a gente tem que... A resultante aí tem que ser zero, né? Certo? Certo. Então, só termina aí. Se vocês quiserem terminar, aí a gente já passa para o outro.
outro exercício. Professor, quando a gente achar a tração lá que o senhor está pedindo, o senhor podia mostrar, não sei se o senhor concordaria em mostrar como faria essa solução no F2, professor? No F2? É. Mais na frente eu posso mostrar, que eu acho que eu não estou com o F2 instalado aqui. Mas aí nas próximas aulas eu instalo, aí a gente pode verificar lá. Ah, tá. Porque seria uma forma de tirar a prova real, né? Isso. Mas nos próximos exercícios, quando a gente fazer já um exercício, vamos dizer, com uma dificuldade maior, aí a gente pode fazer lá no F2. Vou dar uma lembrada lá e a gente faz, não tem problema. Então só termina aí de copiar, se tiver ok, aí vocês me avisam e a gente avança para o outro. Se a gente imaginar aqui só, ou seja, a gente chegou à conclusão que esse elemento, essa barra, né, é um tirante, né? Ela está tracionada. Se eu imaginar aqui vamos dizer, aquele diagrama de corpo livre, né, que a gente chama. Se eu imaginar aqui só um trecho dessa barra, o que está acontecendo? Eu tenho uma barra que ela está sendo tracionada, né? Se eu analisar um trecho dela, ó, é isso aqui que está acontecendo. O F1 aqui e o F1 aqui, né? A nossa barrinha estaria aqui só um pedacinho dela. É o que a gente chama aí de diagrama de corpo livre. Se eu analisar lá o apoio C, o que está acontecendo nesse suporte C? Né? Então, se eu analisar aqui, né, e essa barra está presa aqui, é como se eu estivesse puxando. Né? Então, é como se o F1 tivesse aplicado aqui. Né? Se a gente imaginar aqui só um pedaço da barra, como é tração, o F1 ele está, em relação ao apoio C, ele está direcionado para baixo. Tá? E aí o apoio C está reagindo para cima. Se eu analisar em termos de reação, então a gente teria aqui o CY, né, é igual o F1. Né? Se fosse perguntado aí na questão a reação em C, então a reação em C seria igual ao valor de F1, né, que é 35,33 kN. Certo? Então, é uma forma também, se for esse pedido enunciado, aí é uma forma de calcular a reação. E, professor, se eu não tivesse identificado F1, mas apenas o CY, era errado, é certo? O CY? Mas aí a gente ia ter que desenvolver também as mesmas equações, né? Entendeu? Não, eu digo assim, se na resolução da questão eu tivesse identificado apenas o CY. Então, a gente ia ter que imaginar, ia ter que decompor dessa forma, né? Ia ter que analisar a estrutura e identificar o tipo de esforço que está atuando ali naquele elemento, que é uma barra. Mas a conta ia ser a mesma, né? A conta ia ser igual. A conta ia ser a mesma. Porque esse 1,6 aí não interfere em nada, não está falando de peso próprio do tirante. Isso, exatamente. Como ele não deu informação nenhuma do tirante, então ia ser o mesmo cálculo. A gente tem que imaginar ali que tem que manter essa viga em equilíbrio. E para manter ela em equilíbrio, eu tenho que substituir a barra pela força que atua na barra. Certo? Então, deixa eu salvar aqui só essa página, a gente passa... Professor? Sim? Opa, pode falar primeiro. Ok. No apoio A, se eu tivesse um apoio de terceiro gênero, e no terceiro gênero, né, o engastado, e se esse meu tirante ele tivesse um coeficiente de dilatação assim, elevado, eu poderia ter problema nesse apoio, no caso se ele tivesse engastado em A? Se tivesse engastado, já uma estrutura
Real? Não necessariamente. Sim. Não necessariamente, né? Aí vai depender, né? Se for em relação à temperatura, aí vai depender do material, né? Da rigidez. Eu vejo que não. Seria mais vamos dizer, uma segurança a mais, né? Se colocar ali um engastamento. É o que a gente chama Certo. aí, a estrutura ela ia ficar, vamos dizer, com redundância, né? Que a gente chama. Entendeu? Mas para as cargas aí que estão atuando na estrutura, esses apoios são suficientes para manter o equilíbrio estático. É esse que é o entendimento que a gente tem. E aí não tem necessidade, né, de criar um engastamento ali, vamos dizer, na prática, se fosse uma estrutura real. Porque, como eu comentei com vocês, o tipo de apoio ele vai influenciar na economia do projeto, né? Certo? Certo. E só salvar aqui, a gente já resolve outro ali. Professor, Sim? nesse desenho que você está mostrando aí, no ponto B, a força F1, o senhor disse que ela é de tração, mas como o senhor falou, ela é tração, mas a impressão que eu estou tendo aqui é que ela está comprimindo o elemento tirante, porque olhando daqui, a força agindo no ponto A, ela dá aquele sentido de rotação anti-horário. Tá, só que ali não tem como ser compressão, né? Porque... É que eu acho, professor, que o F1 é reação. E quando ele olha a reação parece que está comprimindo o tirante, mas a reação é o contrário da força. Não, a gente tem que pensar assim. A gente vai calcular a força reativa, as reações de apoio. Então a gente não sabe a direção da reação de apoio. A gente não pode pensar, fazer o contrário aí, né? Como foi colocado. Tenho que imaginar, eu tenho uma estrutura, né? Eu tenho uma carga aqui que está para baixo. Tenho 62 quilonewtons para baixo. Né? Então eu tenho que analisar o que está acontecendo nessa barra. Aqui tem um apoio de primeiro gênero, de segundo, né? Então esse apoio ele permite o giro dessa viga. O que essa viga está fazendo? Vocês não concordam que ela tá tendendo a fazer isso aqui? Ela vai tender a fazer isso aqui, ou não? Ou eu estou errado? Sim. Ela vai tender a descer. Se ela está tendendo a descer, isso aqui só pode estar tracionado. Você não concorda? Sim. Pronto, se ela está fazendo isso aqui, ó, é como se ela tivesse aqui um deslocamento. Vamos pensar aqui que fosse um cabo de aço, por exemplo, e o cabo de aço ele só pode estar tracionando, então não pode estar comprimindo isso aqui. Eu não tenho força aqui aplicada para cima. Se eu tivesse uma força aqui, aí tudo bem, uma força aplicada aqui, aqui, e que se a soma dessas cargas fosse maior do que a soma dessas aqui, aí tudo bem. Esse elemento poderia estar comprimido. A gente teria que avaliar a intensidade dessas cargas. Mas para essa situação de carregamento, não tem como imaginar que essa barra está comprimida. Ou tem? É porque realmente com esse F aí, né, a gente imagina que está comprimindo a barra, professor, mas o F é a reação, né? É uma reação. É como eu comentei, a gente tem que imaginar a força que está atuando na barra e tirar ela. Então agora é porque eu tinha que ter feito aqui o outro desenho, então. Como eu tirei a barra, eu vou substituir a barra pela força F1. Então agora ficou mais claro. É isso? Obrigado, professor. Tá? Sim, Então, entendi agora. Muito obrigado. aí o AY, ó, aí agora a gente tem essa configuração. Tudo bem. Mas eu eliminei a barra, foi o que eu comentei, né? Retira a barra e coloca a força que está atuando nela, tá? Vou só salvar aqui, aí depois eu coloco lá essa figura para vocês. Acho que foi o exercício 2 esse, né? Vou colocar aqui. Vou colocar como exercício 2. Tá? Então vou carregar aqui o outro. Deixar nessa mesma. Puxar um outro aqui. Esse daí. Vamos pegar esse 7, não. Esse mais difícil logo aqui, né? Esse aqui agora, que tem uma carga
uma carga triangular. Dá para visualizar? Então desenhe aí essa estrutura. Assim. Ok. Então aí nós temos agora aí como se fosse, vamos dizer, pode considerar como se fosse uma estrutura de um pórtico, né? Um pórtico até uma estrutura aí que a gente desejasse construir ou executar para vencer um desnível, de repente, de um terreno ou alguma coisa do tipo, né? E aí tem esse carregamento triangular, um momento aplicado, né? Um momento atuante e uma carga horizontal. Então vocês me avisem aí quando terminarem de desenhar essa estrutura. Só o desenho eu terminei. Já? Muito rápido já. Só o desenho. Vamos lá, então. Então, Normandes aí, que já terminou. Quais são as nossas incógnitas? Quais seriam nossas incógnitas aí, irmão? As reações no ponto A de x e y, e no ponto B, que é só em y, que ele tem 2 graus de liberdade. Então, aqui, vamos lembrar que a gente está trabalhando no plano XY, né? Então, X e o eixo Y, né? Então, aqui a gente vai ter, como é um apoio de segundo gênero, então a gente indica, né, que vai surgir aí duas reações. Que eu tenho que pegar a manha ainda com esse. Então, a gente vai ter aqui o nosso AY, o AX, o AY, e aqui é um apoio de primeiro, né? Ele só está restringindo aqui o movimento de translação na vertical, tá? Ele não impede o movimento na horizontal, tá? Então, nós temos aí as 3 incógnitas. A X, a Y e o BX. E aí temos que decompor ali essa carga triangular, né? É o que a gente chama aí, como é que é chamada essa carga? Sim? O AX aí, ele não está se opondo ao movimento de 6 kN? Isso, mas vamos considerar que a gente não sabe qual é o sentido dele. Vamos deixar ele assim para ver o que acontece, certo? Certo. Alguns vão perceber aí, né? De cara vão perceber qual é o sentido dele, mas eu coloquei aí proposital. A gente vai seguir as equações e vai ver o que acontece lá no final, tá? Então a gente tem aqui, como é que é chamada essa carga? Vocês lembram? Distribuída? É distribuída, mas tem outro nome. Linearmente distribuída. Outro nome. Ela é Carga variável, né? Triângulo. Outro nome. Ela é Uma carga variável. uniformemente variável, né? Ela é uma carga triangular. E aí a gente diz que é uma carga distribuída, né? Uniformemente variável, que ela começa com 0 e vai até um valor máximo, que é esse que está indicado aqui, de 30 kN por metro, tá? Então, esse valor, ele é aqui nesse ponto, é o valor máximo dela,
tá? E aí, para uma carga triangular, como é que a gente calcula aquela carga equivalente? Multiplica pelo comprimento de atuação dela, e a posição dela fica a 1/3 do lado maior. E, então, só relembrando, para uma carga triangular, né? Ou seja, a gente tem que calcular a intensidade vai ser a área da figura, né? Então, se eu tenho aqui um triângulo, né? Eu vou ter aqui minha PEC, né? Então, todo tempo que tiver uma carga triangular, esse valor aqui é como se fosse o W, vamos chamar aqui de W. É o valor máximo, né? E aí essa resultante, ela vai estar a que distância? Eu fiz ali um pouco... A 1/3 do Um lado metro. maior. Do lado maior. Eu desloquei aqui, ela ficou... Deixa eu corrigir aqui. Nesse caso é Não faltou saber a altura aí desse em cima do B? Não. A altura já é aquele valor que está indicado ali. É o 30. Tá? Então, nesse caso aí, ó, essa já está altura dado 30. Isso, já é o W que a gente vai chamar, tá? Então, tem aqui a carga distribuída, uniformemente variável, né? E aí a minha resultante, ela fica a 1/3 aqui da altura. Então, sempre vai ser assim, quando a gente tiver uma carga triangular, ela vai estar aqui a 1/3 e 2/3, tá? Então, vamos dizer aqui que seja L, né? A minha distância aqui. Então, eu vou ter aqui L sobre 3 e 2L sobre 3, tá? E ele, ué? E aí, a nossa carga equivalente... Comunicação, Quem é que está com o microfone aí ligado? Só de ligar. Ele já mutou, professor, já mutou. Tá. Então, é a própria área da figura, tá? No caso aqui, a área do triângulo. Então, eu vou ter lá, minha área do triângulo vai ser quanto? Vai ser a base, meu L, vezes o W, né? Vou chamar de W ali, que é a altura, dividido por 2, tá? Então, no nosso caso aqui, a nossa resultante, ela estaria mais ou menos por aqui, né? Resultante aí da carga aplicada. No caso, a nossa carga equivalente. A gente está chamando de PEC, tá? Então, aqui vai ser quanto? Vai ser 3 vezes 30, né? Dividido por 2. Então, tenho 90 dividido por 2, 45 kN. Certo? E aí, como aqui é 13, a gente já sabe que ela está distante daqui do apoio B, né? 1 metro. A gente colocar aqui. Então, 2 metros e 1 metro. Pronto. Então, sempre que a gente tiver um problema em que tem uma carga uniformemente distribuída, seja aquela retangular ou triangular, nós temos que transformar para uma carga pontual.
tá? Então, a gente faz isso aqui justamente para simplificar o nosso problema. Transforma uma carga pontual para poder calcular as reações de apoio. Isso aqui vai facilitar o quê? A gente avaliar como é que essa carga distribuída ela está atuando, né, do ponto de vista do efeito do momento fletor, né, que ela estaria causando em torno de um ponto de referência, tá? E agora a gente consegue calcular. A gente pode iniciar aqui pelo apoio A, né? Se a gente iniciar pelo apoio A, quem é que a gente vai calcular? O BY, né? Então, aqui a gente já elimina as duas cargas, né? E já encontra direto o BY. Se a gente escrever aqui as equações, né? Vou colocar aqui, solução. Então, a gente tem aqui a equação 1, é o somatório de FY igual a 0. Tá? Para cima, positivo, né? E aí eu escrevo a equação. Então, eu vou ter aqui, para cima a gente tem o AY, tem o PEC, né, que a gente já calculou, está para baixo, então entra como negativo. E tem o nosso BY também, que é positivo. A gente convencionou ali para cima como positivo. Tá? Não tem mais nenhuma outra carga, isso aqui é um momento, então não entra na equação de FY. Tá? Então, daqui, dessa nossa primeira equação, a gente sabe que o AY mais o BY é igual àquela carga triangular, a resultante da carga triangular que a gente já calculou, que deu 45 kN. Deixa eu ver se é alguém que está tentando entrar lá. Não, né? Tá. Certo? Então, aqui a gente tem, vou chamar ali que eu chamei de 1, né? A nossa equação 1, tá? Nossa equação 2 é o somatório das forças no eixo X. E aí o sentido que a gente está arbitrando como positivo, né, é da esquerda para a direita. Então, aí a gente vem e monta a equação, né? Então, eu tenho aqui o AX. Quem mais que está na vertical aí? Qual é a outra carga que está na vertical? 6 kN. 6 kN, né? E ela está no mesmo sentido que nós convencionamos como positivo, né? Da esquerda para a direita. Então, ela entra aqui como positivo. Tá? Mais 6. Isso aqui tem que ser 0. Não tem outra carga na horizontal. Então, a gente conclui daqui da segunda equação que o AX é igual a menos 6 kN. Aí agora responde o que o colega de vocês falou no início, né? A gente encontrou um valor negativo. O que quer dizer isso aqui? Que a indicação é o contrário da reação que a gente indicou. Isso, que o sentido real é contrário daquele que a gente indicou para resolver o problema, tá? Então, o sentido real, né? O sentido correto é esse que está aqui. Então, na verdade, essa reação ela está da direita para a esquerda. Se nós tivéssemos colocado no início esse sentido, o resultado ia dar positivo, tá? Então, eu coloquei proposital, né? E aí, quando acontecer isso aqui, a gente pode escrever, né? Com sentido contrário ao adotado. Pronto, aí está correto. Para não levar a pensar, tração, compressão, tem a ver, mas quando for um problema que de esforço, vamos dizer, que a gente esteja determinando um esforço simples, tá? Não é o caso aqui. Aqui a gente está
a intenção é calcular as reações de apoio. Então, aí, a reação de apoio ela vai ser caracterizada pelo quê? Como é um vetor, direção, sentido e intensidade. Tá? E aí a gente pode agora calcular, aplicar a terceira equação, que é de momento. Né? Então, aqui eu já encontrei o AX, eu preciso encontrar o AY e o BY. Se a gente estabelecer o equilíbrio aqui em torno do apoio A, a gente calcula o BY. Tá? Então, vamos lá. Então, a terceira equação de equilíbrio. Né? Novamente, vamos estabelecer o equilíbrio em torno do apoio A. Então, essa soma tem que ser zero. E aí, esse sentido aqui como positivo, que é o sentido anti-horário. Tá? Então, aí, sempre em relação ao apoio A agora. Então, a gente tem que avaliar tudo o que está acontecendo em relação ao apoio A pela direita, né? Que são as cargas que vão provocar momento lá. Então, qual é a primeira carga que provoca momento aqui em torno de A? Bom, eu sei que já tem um momento lá de 8 kN, mas a primeira carga é o 6 kN, né? Isso, exatamente. Então, esse momento vai provocar momento em torno de A? O que vocês acham? Sim. Sim, porque tem uma distância. Não, mas aí tem uma distância, mas não é uma força. Ele já é o momento. Certo? Sim. Então, como é que a gente pode avaliar isso? Imagine que eu vá cortar essa estrutura bem aqui, ó, logo do lado direito desse ponto onde ele está atuando. Eu seccionei essa estrutura. O que vocês acham que vai acontecer do lado esquerdo? E o momento está lá nesse ponto. Eu cortei a estrutura aqui para a direita, tudinho. Eu não vou continuar com esse momento atuando? Vai, né? Sim. Tá? Então, sempre a gente procura analisar dessa forma o efeito daquela carga ou daquele momento em um ponto. Se eu imaginar que isso aqui eu posso tirar tudinho do lado direito, esse momento vai continuar aqui. E ele vai chegar até no apoio A. Então, ele já entra na equação e com o sentido que ele está arbitrado. Né? Se eu comparar aqui esse sentido com o sentido adotado positivo, ele já entra com 8 aqui, então. Então, a gente já tem aqui um momento de 8, né? Eu vou colocar aqui a unidade para a gente não confundir. Então, ele já é o momento. Ele já entra na equação de momento. Tá? O restante eu vou suprimir, só para facilitar aqui o cálculo. E aí eu avalio agora. A carga, a força de 6 kN está provocando um aumento em torno do apoio A? Sim. Sim ou não? Sim. Acho que não. Não? Sim. Aí já começa a gerar dúvida, né? Qual é Sim. o conceito de momento? Sim, professor, ele tem 2 metros de braço. Ele. Força vezes distância. Exatamente. Então, quando tiver essa dúvida, eu tenho que pensar qual é essa distância ortogonal do apoio em A. Então, eu vou... Imagino que essa carga eu possa trazer para cá, né? Para essa linha de ação. Então, é como se ela estivesse atuando aqui, ó. Né? Eu prolongo ela aqui, é o que a gente chama a linha de ação da carga, né? Que é na horizontal. Eu posso imaginar que ela vai ter esse efeito aqui, ó. Né? Então, essa distância daqui para o apoio B é o 2 metros. Então, vai provocar momento. Né? E qual é o sentido em relação ao A? É um sentido... Horário. O sentido horário em relação ao A é negativo. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 6 vezes 2. Tá? E tá nesse sentido aqui, ó. Então, é negativo. Certo? Aí a gente parte para a próxima carga, que é essa carga equivalente. 45 kN. Está provocando um aumento em relação ao A no sentido? Horário. Né? Então, é negativo. Vai ser quanto ela? Qual é a distância agora dela até no apoio A? 4,5. Isso, eu tenho que medir tudinho. É os dois, esses dois que estão aqui, mais 1,5 e mais 1. Então, 2,5 com 2, 4,5. É como se eu tivesse essa cota lá em cima, daqui até aqui. E vai dar os 4,5. Tá? Então, negativo, menos o PEC, eu podia, como eu já sei o valor, né?
Por isso que a gente calculou antes. Então, 45 vezes 4,5. Tá? E é nesse sentido aqui que é negativo. E a outra carga que vai provocar momento já é a reação de apoio, que é o BY, que é a incógnita que a gente quer encontrar. Ele vai provocar um momento no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Né? De BY vezes quanto? A distância dele até o apoio A. Quanto é essa distância? 3 mais 1,5 mais 1. 5,5. 5,5. Tá? Então, aqui BY vezes 5,5 metros. Pronto, a gente chega na nossa terceira equação, em que apareceu aqui o valor do BY. Então, organizando essa equação, eu vou ter aqui 5,5 BY igual. O que tiver positivo passa negativo, né? Então, menos 8. Aí aqui eu vou ter aí 12, né? Então, vou ter aqui do outro lado, tá negativo 12, passou positivo. E o 4,5 vezes 45, ou 45 vezes 4,5. Que dá quanto? 202,5. Passou positivo também. Tá? Pronto. E aí aqui eu repito a minha equação. 5,5 BY igual. Eu vou fazer a conta direta ali, né? 202,5 mais 12. Eu vou ter aqui 214,5 menos 8. Isso aqui dá 206,5. Tá? E aí o nosso BY vai ser quem? 206,5 dividido por 5,5. Vou colocar aqui embaixo o resultado. Então, dividido por 5,5. 37,5. 37,54, né? Vamos considerar aí o... Então, chegamos aqui 37,54 quilonewton. Tá? Então, aí calculamos todos. Ainda falta algum? Ainda falta, né? Falta quem? O AY, né? Não é isso? Isso. E já está aqui na equação 1. Né? Então, eu vou só repetir aqui a equação 1. Então, da equação 1, o AY ele é igual ao PEC, a carga equivalente menos a reação em B. Aqui a gente já tem esse valor, né? Que é 45. E também já tem o BY ali que a gente calculou. Deu 37,54. E aí a gente encontra o valor do AY. Então, 45 menos 37,54. A gente chega aqui no valor, intensidade de 7,46 quilonewton. Certo?
Então, aí a gente chegou nas reações. Vou colocar aqui. Vou colocar os valores, né? Nós encontramos. Então, aqui, 6 kN. O AY, 7,46 kN. E o BY, que foi o valor mais alto, né? A reação mais alta na vertical, 37,54 kN. E aí a gente chega nos resultados, tá? Tem alguma dúvida? Tudo certo. Por enquanto, tranquilo. Então, aí, novamente, se vocês quiserem fazer uma verificação, se os resultados estão corretos, se a gente não esqueceu de considerar o efeito de alguma carga para esse somatório dos momentos, basta a gente fazer esse somatório novamente, né? Tem que dar zero, né? O somatório da vertical tem que dar zero, o somatório da horizontal tem que ser zero, e o somatório dos momentos em torno de qualquer ponto na estrutura tem que ser zero. É só aplicar as equações de equilíbrio. Se der diferente de zero é porque a gente errou em algum ponto na resolução, tá? Então, só termine de copiar aí para eu salvar essa outra figura aí. E a gente avança para outro exercício. Então, reforçando novamente, quando tiver uma carga triangular, o mesmo cálculo. A gente tem que avaliar ali o ponto de aplicação dela, que vai ser sempre ali, é o centro de gravidade, né, do triângulo na horizontal, tá? Me avise aí quando terminarem de copiar, para a gente passar para o outro. Já terminei, já. Acho que já foi também. Então, vamos passar lá. Deixa eu salvar aqui. Eu coloco lá essa figura lá para vocês. Vou numerar aqui. Seguimos qualquer numeração, depois eu... Só para salvar mesmo. O que pode representar na prática aí uma carga triangular? O que vocês acham? Numa estrutura real. Uma parede triangular? Isso, uma parede, né? Carga de vento também, né? Mas no caso aí, ó, a gente tem uma estrutura que ela está na horizontal, né? Dificilmente o vento ele atua assim, tá? Seria, geralmente aí está relacionado com a geometria. Uma rampa, né? Uma rampa. A gente pode ter normalmente numa edificação, quando vocês lembram aí da parte de cima, né? Que a gente tem aquele trecho que é, por exemplo, eu tenho um galpão, né? É aquela empena, né, que a gente chama. Eu posso fazer esse galpão, uma das paredes, né, para acompanhar a inclinação do telhado, eu fecho ele até em cima, né? Então ali eu vou ter uma viga na horizontal, né, na parte mais baixa dessa cumieira, e aí eu vou ter essa carga triangular, né? Se a gente analisar só um lado do galpão, é isso que está acontecendo, né? No caso aí, se fosse numa piscina, seria o efeito da pressão da água nas laterais da piscina, né? Se eu pegar esse desenho e girar ele, é o efeito que acontece. Se eu girar ele no sentido horário, né? Vamos dizer. No caso de uma piscina, poderia ter... Deixa eu minimizar aqui. Só algumas cargas que a gente poderia representar isso, né? O caso aqui de uma piscina, né? Então, eu tenho aqui a minha piscina, toda torta, né? E aí a minha carga, né, na lateral. Essa pressão da água, ó, pressão hidrostática, ela é assim. Então, ela aumenta com a profundidade.
né? Vocês viram essa semana aí que foi aconteceu? A piscina rompeu, né? A piscina rompeu, né? Porque não era de. Não tinha ferragem, né? Não tinha aço no meio do concreto. Acho que ferragem tinha. Já Tinha. foi outro problema. Senão ela tinha caído no dia que construíram ela. As armaduras não estavam engastadas, né, nas extremidades. Aí vou ter que avaliar, né? Eu já li algumas coisas aí que eles comentaram, né? Que uma já foi a armadura, que não estava engastada. Também ali eu não sei se ela já tinha, se era uma piscina que já tinha sido cheio, né? Não sei se era uma obra nova, não cheguei a ler, né? Mas eu imagino que se ela já tivesse sendo utilizada, né? Provavelmente não foi erro de projeto, tá? É o entendimento que eu tenho das estruturas assim, né? Estruturas de concreto armado. O que a gente tem que imaginar? Uma estrutura de concreto armado, pelo menos assim, no que eu já tenho de experiência, né? Se tiver que dar problema, vai dar logo nas primeiras idades, né? Da estrutura. Se foi erro de projeto, o problema não vai esperar aí a obra ter 1 ano, 2 anos. Vai dar problema, tá? No caso ali, o professor está mais para erro de manutenção, então? Isso, exatamente. Eu imagino que ali foi problema de infiltração e corrosão nas armaduras, tá? De cara, eu acredito que tenha sido isso, porque normalmente ali uma armadura desse tipo de estrutura que é suspensa, ó, essa armadura vem e dá uma volta assim aqui no canto, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí eu tenho uma outra barra que ela vem por aqui, pela parte de fora, e ela dá essa volta aqui, ó, tá? Então seria mais ou menos isso aqui, só para vocês terem uma ideia. E o azul vem aqui por dentro, dá uma volta aqui e vem aqui, ó, tá? Então normalmente esse tipo de... mais ou menos seria essa ligação. E provavelmente essas armaduras aqui falharam, tá? Então eu vejo, se já era uma obra que estava em uso, com certeza isso foi problema de corrosão, tá? A água deve ter infiltrado, não deve ter feito impermeabilização por algum motivo, essa água infiltrou, e aí, né, quando uma barra entra em corrosão, né, isso aqui ele vai, expande, vai até romper, tá? E aí, obviamente, que só o concreto não aguenta, né? Como nós vimos lá, se é uma piscina tivesse lá 1,20 m de altura, quanto é que já dá de carga aí de cara? Só a pressão aqui na vertical. Quanto é? A gente viu lá, né? O gama da água. H2O. Quanto é o peso específico da água? É 1000. KGF por metro cúbico. Tá? Então aqui é de cara, em tonelada, 1 tonelada força por metro cúbico, vezes 1. Vamos dizer que ela tivesse 1,20 m de profundidade. Olha quanto já dá. 1,2 tonelada por metro quadrado. Então já seria aqui a sobrecarga dela, né? No fundo da piscina, só para vocês terem uma ideia, tá? Então só para vocês terem uma noção de carga. É interessante observar também que aparentemente a laje da piscina cai inteira, né? Ela descola da parede e cai inteira. Isso aí é o que a gente chama é um estado limite último de forma frágil, né? Bruxa, que a gente chama. É assim que acontece. Aquilo que vocês estudam lá em mecânica dos sólidos serve para isso também, aquele comportamento, né? A estrutura tem que ter um comportamento dúctil. Quando a gente projeta uma estrutura de concreto armado, ela tem que se comportar dessa forma, dúctil. Então, para acontecer daquela forma, brusca, que a gente chama, sem aviso, né? Por um lado, vocês perceberam, né, que foi sobre uma garagem, né? Então, aí, graças a Deus que não foi uma
Vamos dizer, se fosse uma piscina numa cobertura, aí vocês imaginem o acidente, né? A tragédia poderia ser. Né? Vamos dizer que a altura do fundo lá tivesse 12 centímetros, 15 de concreto. Então, só de peso próprio da laje. Para vocês terem uma ideia de intensidade de carga. Né? Então, peso 2.500 vezes 0,15. Quanto é que dá? 300 e... For 0,10 dá 250. Com mais 125. 375 kgf por metro quadrado. Então, temos aí da água 1.200 mais isso aqui. Então, só ali de carga, né? Vamos colocar aqui uma carga total. 375 mais 1.200 da água. 1.575, né? kgf por metro quadrado. Ou seja, 1,6 praticamente toneladas por metro quadrado. Né? É uma carga alta. Né? Se fosse sobre um piso lá, um piso, vamos dizer, que tivesse moradores, né? Com certeza isso ia causar um estrago grande. Né? E professor, será que o senhor pode reconectar seu microfone? Não sei se é só para mim, mas está chiando muito aqui. Tá chiando ainda? Tá, pra mim tá também. Tá, também tá. Melhorou agora, não? Tá do mesmo jeito. Mesmo jeito, não. Nada ainda? Melhorou ou não? Melhor e pior de novo. Não. Tá. Então a Ingrid, vou autorizar agora, mas deixa eu ver aqui se é na configuração. Podia botar água gelada, né, professor? Para diminuir a massa específica da água. É, mas aí, piscina. De repente, né? Será que é aqui? Melhorou aí o microfone ou não? Tá do mesmo jeito. Não. Ixi. Cabo, professor. Melhorou aqui. Aqui melhorou também. Já? É. Tá. Eu não tinha mexido na configuração. Eu vou colocar aqui, eu acho que eu estou falando mais próximo aqui, eu acho que era por causa disso. Então vamos lá, resolver outra questão. Então aí vocês têm noção aí só de carga, né, que a gente avalia. Eu avalio que ali foi problema de ausência de manutenção, por algum motivo essas armaduras já poderiam estar num processo de corrosão. E aí não aguenta mesmo. Tá? Professor, não é dessa aula, mas só me tira uma dúvida. Todas as marquises são balanços, não é, professor? Isso, com certeza. Tá? Então deixa eu pegar aqui um outro exercício para a gente fechar aqui a aula. Né? Colocar esse daqui o mais simples aqui para a gente decompor. Então, esse aqui, vamos resolver esse aqui. Só copia aí a figura. Me avise quando vocês terminarem de copiar para a gente resolver. Aí vamos calcular as reações no ponto C, tá? Seria aí no apoio, no suporte C. Então hoje a nossa aula vai até 21 aí. 30. 21h30, né? Tá bom. Dá para resolver mais hoje com mais duas questões. Vocês querem resolver aí?
primeiro, depois a gente faz aqui. Querem tentar? Professor, na verdade, os exercícios, o que é difícil nele é o raciocínio aí, né? De entender qual é a... Mas é esse que é... Só isso. O resto é conta, fácil. O resto é fácil a conta, né? Então. Mas essa que é a ideia. Mas o que é importante? Vocês têm que ter em mente. São conceitos. Né? Aí só tem um apoio no C, né? Isso. Mas aí eu posso perguntar, só desse problema aí, a gente pode ter vários itens. Pode ser perguntado aí qual é o momento atuante no ponto B, por exemplo. Pela esquerda, pela direita dele. Eu posso querer analisar. Porque vai ser diferente. Pode ser diferente lá do apoio C, não pode? Sim. Tá? Mas, por enquanto, aí, o item, a pergunta é, quais as reações lá no ponto C, tá? E seria o suporte, né? A gente vê aí que é um engastamento isso, né? Tá, eu tenho que pensar assim, se essa força de 1000 newtons está com um ângulo de 30, 60... Isso. Se eu quero a componente vertical, quer dizer que o ângulo... o outro ângulo aqui seria 30, né? Tá. Isso, mas aí eu posso pensar... A gente tem que pensar sempre no 60, para facilitar. Tá, então o componente vertical aí é o cosseno de 60 vezes a hipotenusa? Não, aí... Ó, esse que o senhor traçou é a componente X. Isso. Essa componente X é primeira coisa que tem que fazer, decompor. Né? É o seno ou é o cosseno aí? É o cosseno. Aí é o cosseno. Então o vertical aí é o seno. Exato. Isso, exatamente. É olhar o oposto ao ângulo, é seno. Tá. Isso. Então sempre pensa, aquele que vai... A força, a componente que está fechando aqui com o ângulo em relação horizontal, sempre vai ser cosseno, só isso. Tá. O oposto vai ser o seno. Então aqui a gente já pode colocar direto. Ah, eu não sei qual é essa força. Eu posso chamar aqui. Fx, que é a minha componente, vai ser quem? Vou chamar aqui... 1000 vezes... Isso, vamos chamar o F aqui. Vai ser o F. Se eu quiser calcular, né? Vezes... Seno ou cosseno desse ângulo, seria essa conta. É o que a gente está fazendo. E a gente pode colocar direto aqui. É o F vezes o cosseno desse ângulo. Cosseno do ângulo, 60. Pronto. E eu já sei que a outra vai ser quem? Vai ser FY. O F seno de cosseno 60. Isso, F. Cosseno de seno de 60. De 60. Pronto. Pronto. Esse aí que mata o problema. Né? Quanto é aí na máquina? Puxa aí na máquina. O cosseno de 60 é quanto? Ah, eu esqueci. Raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2? Cosseno. Eu acho que é meio, né? É meio. Costa, seno. Eu esqueci a letrinha. Aqui é meio. 1, 2, 3, 3, 2, 1. E o seno é aquela raiz de 2 sobre... Dá o 0,866, tá? A gente pode considerar aqui... vamos deixar... Raiz 3 sobre 2. Dá 0... Vamos considerar aqui o 0,86. Pronto, só para 2 casas. Tá? Só que agora tem outra coisa aí. Pronto. O senhor não deu aí. Ah, não, deu. Vamos fazer por etapas. Então, vamos calcular os componentes. Já sabemos aqui que vai ser... o cosseno é 0,5, né? Eu coloquei a força na frente. Então, 1000 vezes 0,5. Pronto, 500 newtons. Então, já sei que aqui é 500 newton. E aqui vai ser 1000 vezes o 0,86. E dá 860 newton. Pronto. Então, a gente já tem os componentes. Então, para facilitar, né, eu poderia calcular o momento direto que essa força está provocando em relação a C, se eu soubesse a distância dela ortogonal, né, até o ponto C. Não é isso?
Vocês não concordam? Mas não dá para saber aí esses dados aí? Tem um Daria 300 mais trabalho, né? Mas Professor, tá. não entendi a sua pergunta. Tá, entendi agora, entendi. Tá? Professor, Se eu soubesse a distância, ó, eu posso calcular. Vou ter que dar a mesma intensidade. Eu tenho que estar calculando o momento aqui no caso, né? Mas sabe a distância aí, ó. Pois é, se vocês quiserem depois tentar, a gente Ó, não descobre. é esse 400 menos os 100 milímetros? 400 milímetros menos 100 milímetros? Não. Ó, Agora não é foi... para força, é para força, é uma distância ortogonal, ó. Ah, tá. 500. Então não é tão simples. Não, para decompor, eu estou falando da decomponente. Para Tá. decomponente. Mas vamos fazer aqui pelas componentes, Sim, desculpa. tá? Então vamos seguir lá só as 3 equações, né? Para a gente não perder. Então a gente está pensando aqui no apoio C. Né? Então quais são as reações que nós vamos ter aqui? Eu tenho aqui uma reação. Vamos colocar aqui para cima. Vamos ter uma reação CY. Né? Novamente, eu não sei aqui qual é o sentido. Vou colocar aqui em X o CX. Né? E vou colocar esse momento aqui. Vou colocar ele nesse sentido aqui. Vou chamar aqui MC. Então, quero saber quanto vale isso, quanto vale o momento e quanto vale essa reação em C. Tá? Então, a primeira equação, somatório de Fx igual a 0. Então, vou colocar ali o Cx entra como positivo, né? A gente já fez a decomposição da força. Quem é que está na horizontal aqui? 500 newton, né? Então, ele está no mesmo sentido. Não é isso? Está da esquerda para a direita. Então, ele entra como positivo. Não tem outra força na horizontal, né? Então, tá, peraí. Aqui eu tenho que igualar a 0. Tá? Então, aqui a minha reação lá no apoio C deu menos 500. Tá? Aí, novamente, aconteceu aquilo lá, né? Aí eu posso escrever com sentido contrário ao dotado. Pronto, já encontrei aí a primeira. A segunda equação, somatório de Fy igual a 0. E aí a convenção que a gente está adotando para cima positivo. Tá? Eu indiquei ali o CY como positivo. E aí a nossa força que está sendo aplicada, ó, é a componente da carga, né? Essa componente aqui na vertical. A gente encontrou aqui 860 N. Ela está para cima, vai entrar como positivo. Então, vou colocar aqui o Fy. Né? Então, isso aqui tem que ser 0. Novamente, CY é igual ao menos o Fy. Então, CY, a reação é igual a menos 860 N. E, novamente, o sinal negativo com o sentido contrário ao dotado.
pessoal está tentando entrar ainda agora. Tá? Então, encontramos o CX e o CY. E agora falta o momento. Vou fazer bem aqui. Que é a nossa terceira equação de equilíbrio, né? Então, somatório dos momentos em relação ao ponto C igual a zero. Sentido anti-horário positivo. Tá? E aí, novamente, a gente avalia, né, o efeito das forças, né, da componente daquela força inclinada, né? Então, como é que vai ficar aí? No caso aí do FY. Eu posso colocar logo aqui a incógnita, que é o MC, né, que a gente quer calcular. Eu indiquei ele ali no sentido positivo, então ele vai entrar aqui na equação como positivo. Tá? Tá nesse sentido lá no apoio. FY está provocando um momento de quanto? Está no sentido anti-horário, né? Então, positivo de FY, que é a componente, vezes quanto? Vezes a distância, né? Até o apoio, que é quanto? 300 milímetros. Então, depois ali, eu vou deixar em milímetros aqui. Tá? Então, está nesse sentido, por isso que entrou como positivo. Aqui, positivo, né? E o FX está causando momento? Tá, né? Tá, sim. Tá. FX vezes quanto? Qual a distância dele até lá? A mesma, né? 300 A também. mesma. 300, né? Vai ser 400 menos os 100 ali, né? Então, se a gente quiser escrever aqui, eu posso colocar dessa forma. 400 menos 100 milímetros. Então, isso aqui tem que ser zero, tá? E aqui também, com sentido anti-horário positivo. Então, organizando aqui a nossa equação, vou colocar já para o outro lado, vai passar negativo, né? O FY é 860. Então, negativo vezes 300 menos 500 vezes 300, tá? Então, aí a gente já faz esse cálculo direto. Ficou 860. Vou somar com 500, né? E multiplicar por 300, que dá o mesmo resultado. Então, deu aí menos 408, né? Perdão. Então, aqui nos meus cálculos estão dando 408. É porque está trabalhando Newton milímetro, né? 408 mil Newton milímetro. Isso, aí dá um valor alto mesmo, tá? Newton milímetros, tá? Isso aí poderia ser, por exemplo, um suporte metálico, né? Alguma coisa do tipo, em função desses comprimentos aí que estão sendo indicados, né? Normalmente estrutura metálica que é definida em milímetros, né? Tá? Então, é isso, né? Chegamos aí nas três, calculamos as três incógnitas. E, professor, esse sentido aí do CY para baixo faz sentido aí? Não, pois é. Por isso que eu coloquei aqui, né? Com sentido contrário. Aí, o que a gente pode fazer no problema? A gente vai lá e indica, né, o sentido correto dele, que é esse aqui, tá?
A força está puxando esse suporte para cima e aqui nesse apoio ele está reagindo para baixo. Então, o contrário dela, tá? A mesma coisa é o CX, tá? Essa força está puxando o suporte para a direita, né? E o apoio não está deixando correr. O apoio está reagindo nesse sentido contrário, tá? Perfeito. Então, em azul aqui, ó, tá o sentido correto. Então, esse aqui é o CX e aqui é o CY. Ação e reação. Professor, o senhor falou que poderia perguntar lá, ó, dá tempo de fazer alguma coisa rápida ali? Se o senhor perguntasse diferente, o senhor falou assim, em B, se perguntasse no momento em B pela direita, parece. Tá, assim. Então, aqui, normalmente, só para fechar aqui, deu negativo o MC, ó. Né? Então, novamente, o sentido contrário. Eu arbitrei, então, o sentido contrário do que ele está atuando. Eu vou colocar aqui, colocar em vermelho aqui. Né? Então, qual é o sentido correto do momento aqui nesse ponto? Reativo. É nesse sentido aqui, ó. Anti-horário. Exatamente, anti-horário. Então, sempre a gente tem que avaliar o que está acontecendo no suporte, realmente, ó. Essa carga aqui, ó, tá puxando isso aqui para a direita e para cima, né? Então, o suporte vai reagir, ação e reação. Ele vai reagir no sentido contrário, para esse movimento não acontecer. E ele vai reagir aqui no sentido horário. Estou tentando girar minha estrutura, meu suporte no sentido anti-horário e o apoio está reagindo no sentido anti-horário. Então, fisicamente é isso que está acontecendo. Certo? Então, eu posso perguntar o outro item aí, para a gente calcular rapidamente. Eu posso perguntar qual é qual o momento aqui que está atuando, bem aqui assim, ao lado, no ponto B, à direita do ponto B, né? Então, seria aqui um M, B. Vamos lá, tente calcular aí, rapidamente. Qual esse momento que está atuando aí? As duas componentes, né? Isso, aí como é que a gente vai analisar? É a direita, então eu esqueço a estrutura aqui para o lado esquerdo. Eu imagino bem aqui assim, ó, o que está acontecendo aqui para a direita, né? Então vai ter atuação dessa força e vai ter atuação desse FY e FX vão provocar momento ali à direita do ponto B. Você não concorda? Não entendi, professor. Você quer pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Pelo lado direito do ponto B. Se a pergunta fosse para o lado esquerdo, era nada. Já que Pelo não tem estrutura. não tem nada para cá. Então é isso, entendi. Tá? Então, pela direita dele. Logo bem aqui, imediatamente aqui, a parte do lado direito. É como se eu seccionasse aqui, ó. Tá? Como se eu seccionasse aqui a minha viga e vou analisar bem aqui o que está acontecendo por aqui. Né? Eu posso fazer esse desenho aqui novamente, cortando essa parte de cima. Mas de cara, o que a gente vai ter aqui? As duas forças estão provocando um momento. De quanto? Vou colocar bem aqui. É 500 newtons vezes 1 e 860 vezes 3, é isso? Espera aí. Pelo lado direito. Do ponto B. Então, poderia ser aí um... Né? O que está acontecendo ali? Então, eu vou ter... Eu vou ter ali 860 vezes quanto? Eu vou ter um momento aqui de 860, né? Nesse sentido, a partir de B. Eu faço somatório. Somatório dos momentos lá em B. Igual a zero. Eu posso arbitrar aqui novamente que isso aqui é meu positivo e calcular. Tá? Então, 860 vezes 300, novamente. Tá? E a outra força lá, o FX, está provocando o momento?
Sim. Tá sim. 500 Tá. vezes 100. 500 vezes 100, né? Qual o sentido? Horário. 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 Então é negativo, né? Então 500 vezes 100. Tá? E aí eu vou indicar aqui a minha incógnita, né? Que é o MB. Eu indiquei ela nesse sentido, ó. Né? O mesmo sentido que a gente está convencionando como positivo. Esse aqui está assim, então é negativo. E o MB, né? A direita, vamos dizer, do ponto B, eu indiquei lá como positivo. E aí a gente vai confirmar. Isso aqui tem que ser 0. Eu vou manter aqui o MB. O que tiver positivo vai passar negativo, vai inverter, né, o sinal. Então a gente tem ali o positivo 860 vezes 300. Vai dar aqui negativo. Deu 258 mil. Tá? Mais 500 vezes 100. 50 mil. Pronto, isso aqui vai dar negativo, né? 258 mil menos 50 mil. Então deu menos 208 mil. Tá? Newton milímetro. E o sinal negativo, novamente, quer dizer que o sentido correto desse momento que está atuando aí à direita do ponto B, ele está assim. Tá? Ou seja, tem um momento aqui de 208 mil que está tendendo a girar isso aqui para baixo. Tá? Entendi. Aqui é 0. Viu que deu um momento menor do que aquele que deu lá no suporte, porque a gente mudou o ponto de referência. Então, conforme o ponto que a gente está analisando na estrutura, né, o valor dos esforços desses momentos reativos, né? No caso aqui seria um esforço até já interno, né? A gente não está analisando no apoio, ele está livre aqui, então seria um esforço nesse ponto mesmo, se a gente seccionar essa estrutura, tá? E aqui é Newton milímetro, então seria isso. Ok? Certo. Então vou salvar, se vocês quiserem terminar de copiar. A gente já conseguiu avançar aí nessa parte de reação de apoio, né? Salvar aqui esse outro logo, depois eu coloco lá para vocês. MG, colocar aqui 4. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok, professor. Não, professor. E aí, mestre? Professor, só mesmo para a próxima aula, para a gente começar a utilizar o F2, o que o senhor acha? Que é interessante, né, que, querendo ou não, é a primeira ferramenta que a gente teve contato e os outros softwares são pagos, né? Então é uma coisa que a gente já tem que se habituar a utilizar, porque é importante, né? Tá. Eu fico perdido no F2, eu não consigo desenrolar nada lá. Tá, mas aqui vamos primeiro avançar com a parte teórica. Quando for no momento adequado, a gente resolve algum problema, vamos dizer, que tem uma dificuldade maior. Porque a gente tem que ver essa parte de reações de apoio, depois vai avançar lá pelo método das seções, tá? E a gente tem que analisar os esforços internos nessas vigas, né, nas barras. E aí depois vai avançar para a parte de diagrama, entendeu? Aí seria interessante, depois dessa parte,
a gente fazer um outro exercício no FTU. O objetivo é vocês resolverem isso de forma manual, até para a gente conseguir visualizar, vocês se familiarizar, né, e ter essa sensibilidade do que está acontecendo na estrutura, tá? Entendi, obrigado. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês hoje, tá? Vou encerrar aqui a gravação, tá? Obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Valeu.